Bom dia, meus amados irmãos, meus queridos amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um, meus amados, nesta nova manhã abençoada por Deus. Mas uma manhã a qual o nosso Deus nos concede, a mim e a você, de levantarmos para viver mais um dia, buscando a tua presença, caminhando com Cristo ao seu lado. Amém, meus amados irmãos? Seguindo os exemplos deixados por Ele, escrito na Bíblia, pelos teus servos, Os teus servos nos deixou muitos versículos, muitos salmos, muitos provérbios, louvores, para que nós pudéssemos hoje, meus amados, ler e aprender, assim como eles, a servir a esse Deus maravilhoso. Buscando primeiramente ao teu reino e a sua justiça, tendo a certeza em nosso coração, prometido pelo nosso Deus, que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém, meus amados irmãos? Que Deus assim possa nos abençoar nesse dia, nos dando entendimento espiritual da tua palavra. Eu gostaria de deixar alguns versículos escritos por esses servos, os quais foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para deixar aqui escrito e que nós hoje pudéssemos ler e aprender assim como eles, a obedecer a Deus, a ouvir a voz do Senhor. Lembre-se que ao abrir esta Bíblia, as Escrituras Sagradas, você estará falando com o nosso Deus, assim como os seus discípulos falavam no passado, assim como Deus falava com os seus profetas. Da mesma forma, hoje Ele fala conosco. Você abre a Bíblia, lê e ouve a voz de Deus. E ouvindo a voz do Senhor, você obedeça, você guarda no seu coração as tuas palavras, para que Ele possa usar tanto a mim quanto a você nos dias oportunos das nossas vidas. Amém? Meus amados irmãos, eu gostaria de falar um pouco a respeito. O livro de João, ele nos adverte sobre os falsos profetas, o anticristo, que já está andando aí pelo mundo, já estão entre nós. Assim nos afirma a palavra de Deus. E eu gostaria de deixar um versículo para que você possa meditar. Você possa meditar e, meditando, observe ao seu redor. O que está acontecendo no mundo? Examine-se a si mesmo. É a oportunidade que Deus está nos concedendo para corrigirmos os nossos erros, deixarmos de fazer aquilo que é mal perante aos seus olhos e aprendermos, assim como os seus discípulos, os seus profetas, a fazer aquilo que é reto. Amém, meus amados irmãos? O livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus, ela nos diz assim: Filhinhos, sois de Deus, e já não os tendes, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que estás no mundo. Aleluia, Jesus. Meus amados irmãos, aqui João está afirmando, através da palavra do Senhor, que aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, então Ele está em você. E Ele estando em você, Ele é maior que qualquer outra coisa. Ele é maior que o falso profeta. Ele é maior que o anticristo. Ele é maior que qualquer coisa que possa tentar destruir a tua vida. Se você confessar que Jesus é o Filho de Deus e ter Ele no seu coração, então Ele estará sempre ao teu lado. Amém? Se você ler o capítulo inteiro de 1 João, o capítulo 4, olha só o que diz o primeiro versículo. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Olha aí, Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A palavra de Deus, ela só nos ensina a caminhar.
Ela nos ensina a vigiar, ela nos ensina a ouvir a voz do Senhor. E ouvindo a voz do Senhor, guarde-as no seu coração. Ela vai servir para você, para te livrar no dia da tentação. Você se revestindo da palavra de Deus, no dia da tentação, no dia ruim, você será liberto, você será livre, porque Deus estará contigo, a palavra do Senhor estará contigo. O segundo versículo ele nos diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você está vendo? Olha o 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já no mundo. Você está vendo? A palavra de Deus é que está afirmando, não sou eu, que o anticristo, que os falsos profetas já estão em nosso meio. Então, por que a necessidade de lermos a palavra do Senhor? Por que a necessidade de buscarmos o conhecimento através da palavra de Deus? É para que ninguém nos engane. É para que na hora que nós vermos estes falsos profetas, mesmo de longe, nós reconhecermos que ele não é de Cristo. Amém, meus amados irmãos? A palavra de Deus, ela só nos ensina a caminhar. Mais uma vez eu quero enfatizar sobre o versículo 4 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Por que Deus, ele deixou escrito a sua palavra, que não quer que nenhum homem se perca neste mundo, mas que todos sejam salvos. Mas ele quer também que todos cheguem ao conhecimento, para que ninguém nos engane, para que possamos reconhecer de longe os falsos profetas, o anticristo, quando chegar até nós, porque ele vai chegar, uma hora eles vão chegar. Amém, meus amados irmãos? Medite na palavra de Deus, busque através da palavra de Deus o conhecimento, esforça-te, nem que seja por 10 minutos do teu tempo, abra a Bíblia. Se você não tem, compre uma, é a palavra de Deus. Adquira uma para você, para que você possa encher o seu coração de sabedoria, de conhecimento. Nós já estamos vivendo um período muito difícil, os dias muito ruins da nossa vida. Meus amados irmãos, e você que anda com Cristo, já passamos por muitas dificuldades, imagine sem a presença de Deus na nossa vida. Amém? Eu quero deixar mais um versículo da palavra do Senhor que se encontra em Salmo. Eu não sei de que maneira você está neste momento, eu não sei de que maneira você se encontra. Se você se encontra bem, saudável, financeiramente, de qualquer maneira, bem, ou se você se encontra enfermo, abatido, desenganado do médico, mas tenha uma certeza na sua vida, que lá no céu nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Lá no céu nós temos um Deus que vela por cada um de nós. E para nos dar os exemplos disso, o salmista Davi ele nos deixou no Salmo 42, versículo 11. Um versículo para nos animar, um versículo o qual ele vai nos dar força, renovar as nossas forças, nos dar esperança cada dia mais, para depositarmos nossa fé nesse Deus maravilhoso. Salmo 42, 11, a palavra de Deus nos diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face, é o meu Deus. Aleluia, Jesus. O salmista Davi, meus amados irmãos, ele foi exemplo de muitas coisas. O salmista Davi, por muitas das vezes, foi perseguido. Ele se escondeu em cavernas.
Ele se escondeu em outras cidades para escapar da morte. Mas ele nunca deixou de acreditar nesse Deus maravilhoso, que sempre cuidou do seu povo. O salmista Davi, mesmo em meio a tribulações, a perseguições, a tempos difíceis, ele nunca deixou de buscar a presença de Deus. E aqui ele nos deixou escrito, para que eu e você também pudéssemos aumentar a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança nesse Deus maravilhoso. Leia, medite nesses versículos. Ele só nos traz um alento, ele só nos traz a esperança de dias melhores. Ele só nos ajuda a andar, a caminhar para frente. Ele só nos ajuda a reconhecer que Deus é o nosso Salvador e que sem Ele nós não somos nada neste mundo. Amém, meus amados irmãos? A guerra espiritual, meus amados, não se vence com força humana, não. Mas com joelhos dobrados, coração rendido e fé inabalável em Deus. Assim como o salmista Davi, mesmo fugindo das perseguições, ele tirava um tempo para buscar a presença de Deus. Ele se ajoelhava, ele orava ao Senhor, ele suplicava a Deus, e lá do céu o Senhor nos estendia as mãos e os livrava do mal. E da mesma forma que ele falava com Davi, da mesma forma que ele falava com João, da mesma forma que ele falava com todos os outros seus profetas, da mesma forma que Jesus falou com os seus discípulos, hoje ele fala a você. Tem de bom ânimo, levanta e anda. Eita, glórias a Deus, pois ele sempre estará conosco todos os dias das nossas vidas. Amém, meus amados irmãos? Que essa palavra possa chegar ao teu coração. Que você possa no dia de hoje tirar um tempo, tirar alguns minutos do seu tempo, do tempo que Deus deu para você, e buscar a Ele, ler a sua palavra, meditar, gravar na tua mente e gravar no teu coração, para que Deus possa também abençoar a tua vida grandemente. Amém? E que assim Deus possa, a cada dia, nos dar graça, a cada dia nos guiar com tuas mãos fortes. Amém, meus amados irmãos? Um forte abraço, um beijo enorme no seu coração. Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor.